Fala galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física e profissional de nutrição. Hoje nesse vídeo passando aqui para demonstrar mais um exercício para vocês. Um exercício muito comum de estar na série das pessoas na academia. Então é por isso que eu venho explicar para você como você executar esse exercício da forma correta. O exercício que eu iria explicar hoje é o crucifixo, com halter. O crucifixo com halter é um exercício que você trabalha principalmente de forma mais isolada o músculo peitoral, Esse aqui que eu vou demonstrar é no banco reto, mas tem como fazer com banco declinado, banco inclinado. Isso eu vou mostrar para vocês nas outras angulações de banco em outros vídeos. Nesse vídeo vou explicar para você no banco reto, beleza? Então o crucifixo com halteres, como eu falei, então trabalha peitoral. Então pegaria dois halteres, seguraria dois halteres com as mãos, você iria deitar no banco reto, iria segurar os dois halteres apontando para o alto, tentando manter, no caso, seu braço estendido, esticado lá para cima, mais ou menos na linha dos seus ombros, Não tem necessidade de fazer muito fechado, porque às vezes a gente vê a pessoa terminando o movimento juntando um no outro, e tentando esticar bem e fechando um no outro. Como eu expliquei num outro vídeo para vocês, quando a gente utiliza os halteres para estar fazendo a execução do exercício, quando você chega aqui, como é a força da gravidade que está fazendo a pressão sobre o músculo, que está fazendo a força, é negativa o músculo. Então, se você ver aqui, tem pouca ou quase nenhuma tensão no músculo peitoral, que é o músculo que a gente está trabalhando. Então, não tem necessidade de fechar os dois halteres aqui no alto, Não tem necessidade de encostar um halter no outro. Você, então, no caso, iria fazer toda a abertura e depois você fecharia até chegando quase na linha dos ombros e você já desce de novo. Quase até a linha dos ombros e depois você desce de novo, Não tem necessidade de você juntar um peso no outro, porque seu músculo, você daria um descanso, digamos assim, para o músculo, Então não tem necessidade de juntar tudo. Então você alonga bem a musculatura e você fecha até chegar mais ou menos na linha dos ombros, que já é uma angulação eficiente. Se fosse na polia, se fosse com elástico, se fosse de outras formas, até seria interessante, Tem gente que faz no crossover, vou mostrar pra vocês mais pra frente. Aí você pode fazer o movimento completo, fechando tudo. Esse aqui, como é com halter, não importa nem a angulação do banco, pode ser banco declinado, inclinado, nenhum desses seria interessante você fechar um no outro, Então aí, isso também depende também do halter, Porque às vezes tem um halter que ele é grande, E aí quando você fecha, chegando com a mão aqui até mais ou menos a linha do peitoral, acaba que bate um no outro. Mas é devido ao tamanho do halter, E aí vai variar de qual peso você aguenta. Mas na maioria das vezes não bate e você chegando até a linha dos ombros já seria o suficiente, Então esse é o primeiro ponto que eu vejo muita gente se equivocando, Agora a parte da descida, que é uma parte que também as pessoas acabam se equivocando. No caso, não tem a necessidade de você descer no limite da articulação do seu ombro, você quase chegando com a mão no chão. Não tem necessidade de ir com o braço todo lá para trás, achando que vai forçar mais a sua musculatura. Não tem necessidade de fazer isso. Descer, 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 até não aguentar mais. Não tem necessidade, senão vai forçar muito os seus ombros, Então vai fazer um movimento muito... Se você perceber aqui, se você tentar jogar o ombro muito além do que nem você naturalmente consegue jogar o ombro nessa posição, com peso você vai conseguir, porque tem um peso jogando seu braço para trás, mas não seria um movimento, digamos assim, anatômico. Então o ideal é você descer até mais ou menos o seu cotovelo, passar um pouquinho só da linha dos ombros, quase nada. E quando você chegar nessa postura, nessa posição, você já sobe de novo. Então no caso, você desce até mais ou menos chegar na linha dos ombros, chegou na linha dos ombros, você fecha. Fechou não tudo, desceu de novo. Até mais ou menos quase a linha dos ombros e depois você fecha, Não tem necessidade de descer demais o braço lá para baixo, Então você desce só até a linha dos ombros e depois faz a força para fechar, Então esse ponto é bem interessante para evitar dores no ombro, Até pode causar
rompimento, lesão, estiramento aqui no ombro, e aí já não seria tão interessante. Ainda mais que quanto mais peso você coloca, maior o risco, né, de você estar acabando machucando. Outro ponto que seria bem interessante ele também comentar sobre o cotovelo. Às vezes a gente também vê alguns alunos ali fazendo com o cotovelo totalmente esticado, totalmente estendido. Isso pode prejudicar, porque à medida que você vai descendo, vai fazendo uma pressão contrária no seu cotovelo com uma carga, e já não seria interessante. Então, como você mantém o seu cotovelo flexionado, levemente flexionado, né? Também não é dobrar muito, mas também não é estender tudo. É levemente flexionado, levemente dobrado. E aí você faz um movimento. Então, repetindo, a maneira que não é correta de fazer, você com o braço totalmente esticado, você vem com o braço totalmente esticado, às vezes a gente vê isso. O braço totalmente esticado fazendo um movimento. Forçaria muito o seu cotovelo, aumentando o risco de lesões no cotovelo, né? Só de fazer com esse peso leve já dá para sentir um certo incômodo aqui no cotovelo, tá? Então, Matheus, qual que é o jeito correto? É você flexionar um pouquinho o seu cotovelo, dobrou, é bem sutil, mas que faz total diferença. Então, dobrei um pouquinho o cotovelo, não estiquei ele todo, dobrei um pouquinho, e aí você faz um movimento com as outras dicas que eu também dei aqui para vocês, tá? Então esse ponto seria bem interessante, tá? Outro ponto, sempre comento com vocês sobre o punho, né? Nunca manter o punho muito dobrado, nem muito dobrado, né? Fazendo ali, às vezes a pessoa sem perceber acaba deixando o punho não de uma forma tão anatômica, né? Ainda mais que ele está com peso alto, acaba deixando a palma da mão para cima, mas o ideal é você abraçar bem forte o peso na mão, você abraçar bem forte o peso na mão, não deixar ele dobrado seu punho, né? Tenta manter sempre sua mão aqui sempre alinhada ali com o restante do corpo, não dobrar, né? Nem para baixo nem para cima. Então tenta deixar sempre alinhado, que isso aqui, ainda mais quem trabalha também muito em computador, essas coisas, já tem uma tendência de sentir dores no punho pelo excesso, movimento repetitivo, né? Podendo causar abrir o punho, que a gente chama, né? Mas também podendo causar uma tendinite, alguma coisa do tipo. Então aí pode piorar, digamos assim, agravar ainda mais essa situação. Então sempre mantenha seu punho da forma correta, tá? Então eu já falei com vocês do punho, falei com vocês do cotovelo, falei com vocês do ombro. Outro ponto é sobre a questão dos pés, né? Que às vezes a gente acaba vendo ou o aluno tentando manter o pé no alto, fazendo, ou tenta, nem sei mais o que as pessoas falam, ou bota o pé no banco. Seria até interessante, né? Principalmente para quem tem dores na lombar, porque esse banco aqui ele já é preparado para você colocar os pés no alto. Isso dá um conforto interessante aqui para a parte lombar, né? Porque quando você apoia os pés no chão, joga seu quadril, ele gira seu quadril, consequentemente a questão da coluna aqui, ela cria um vácuo aqui. Minha mão, tudo bem que esse aqui tem um espaço, né, entre um encosto e o outro, mas aumenta o espaço aqui da lombar, então força um pouquinho a lombar. Quando você pisa aqui em cima, melhora a posição do quadril. Para quem tem dores na lombar, esse banco aqui seria ideal, né? Esse banco aqui é um pouco novo, né? Um pouco mais moderno. Alguns, geralmente, que são mais simples, acaba que a pessoa realmente teria que ficar com o pé no chão. Uma dica prática, para eu ter uma experiência prática, falando para vocês, pô, Matheus, qualquer exercício que eu faço deitado, sinto dores na minha lombar. O que geralmente eu recomendo para meus alunos é colocar um step, né? Que é aquele bloquinho de borracha, você colocar no chão. Para quem não tem esse banco aqui, né? Deixa eu pegar um step para vocês, para demonstrar de forma mais sutil. Então você pegaria esse bloquinho de step, esse aqui é de borracha, né? Tem outros de madeira, tem outros de outros materiais, de plástico mesmo. Você colocaria no chão e você pisaria e deitaria no banco, né? Seria uma opção para quem não tem um aparelho com esse suporte com os pés mais no alto, né? Então tem essa opção de colocar os pés aqui. Colocar os pés em cima do banco até também poderia, né? Mas geralmente o que acaba acontecendo? A pessoa acaba perdendo um pouco a estabilidade do corpo, né? Principalmente se você deixa o pé no alto, você perde mais o equilíbrio e aí consequentemente você não executa bem o exercício. Então o ideal é você pisar realmente com os pés no chão e estar fazendo esse movimento ali
da forma completa. Então, posiciona os pés em algum lugar, não deixe os pés soltos no ar ou alguma coisa do tipo. Tenta manter ele bem fixo em alguma base, né, para te dar mais estabilidade, consequentemente você trabalhar bem o exercício. O último ponto que eu queria conversar com vocês é sobre a escápula, né? Isso é uma coisa que muitas pessoas hoje em dia vêm falando nos exercícios, principalmente de peitoral, que é você juntar a escápula. Por quê? Quando você faz com a escápula aberta, digamos assim, sem você se prejudicar com a escápula, a tendência é você forçar um pouquinho mais seu ombro. Não no sentido negativo, mas forçar também aumentar o trabalho do ombro no movimento, porque seu ombro ele fica para frente, assim, normal. Quando você tenta juntar uma escápula na outra, ou seja, aqueles dois ossinhos das costas, você deitaria assim normal, né? Quando você tenta manter esse movimento jogando as duas escápulas para trás, você consequentemente, aqui eu tô normal, se eu for juntar as duas escápulas, você joga seu ombro para trás e você consegue ativar mais seu peitoral. Então isso é uma técnica bem interessante, um pouco mais avançado, claro. Nós profissionais de educação física, a gente não vai passar já muito detalhe para quem é iniciante. Isso aqui não vai causar lesão, essa diferença. Mas é só para quem está mais avançado, você poder dar uma dica para enfatizar mais a musculatura. Para quem é mais avançado, esse detalhe é interessante. Para você que é iniciante, não precisa se preocupar com isso. Aos poucos, quando você for tendo uma noção geral da academia, você vai pegando os pequenos detalhes que também vão fazer uma certa diferença. Então essa diferença ali da escápula, você fazer normal, né, e você juntar a escápula e fazer o movimento, dá uma certa ativação maior ali no peitoral. Então na prática, para finalizar ali para vocês, é isso. Então você deitado, sem se preocupar com a escápula, você teria um trabalho peitoral ainda, mas ainda teria uma certa ativação do deltoide anterior, do ombro na parte da frente. Quando eu tento juntar a escápula, você percebe que meu ombro vai para trás e eu consigo enfatizar mais o peitoral, né? E aí você consegue trabalhar mais o peitoral e ter uma ativação mais interessante, tá? Então esse ponto aqui, bem interessante também, algo que mais as pessoas hoje falam hoje em dia. Isso serve para o supino, né, com halter, com barra, bem interessante essa técnica, tá? E para o crucifixo também funciona, tá? Então, essa é a noção geral dos detalhes que você precisa saber sobre o crucifixo com halter. Se você gostou dessas dicas, deixa aquele like aqui no vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma coisa para acrescentar, deixa aqui nos comentários. Seu comentário é importante aqui, tanto pro vídeo, para eu ver vocês interagindo ali, mas também para quem assiste o vídeo, também lê os comentários e também aprende um pouquinho com vocês, tá? Compartilha com seu amigo, com sua amiga, se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos e até a próxima. Fui!